Ô Hashem, amigos, Shabbat Shalom, finalmente vamos dar início agora à nossa Parashá especial, iniciando esse ciclo novo de Parashot de porções da Torá, 52 porções da Torá Sagrada, da Constituinte Divina. Hoje, essa Parashá bastante densa e muito complexa, nós vamos promover aqui uma espécie de compilado de todo o conteúdo necessário para que toda pessoa que já se promoveu ou que está se envolvendo em Teshuvá, ou seja, em retorno ao Eterno, possa obter um recurso primeiro, um primeiro impacto, uma primeira noção, um primeiro recurso, uma primeira ferramenta para que a pessoa possa trilhar o caminho da Teshuvá, trilhar o caminho de retorno ou de conversão a Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. Para essa tarefa, nós vamos começar, obviamente, com a leitura dos comentários dos nossos sábios, do Am Israel, do nosso povo de Israel. Eu quero convidar vocês a abrirem juntamente comigo, juntamente conosco, em Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. E nesse primeiro trecho do texto original, nós temos o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Famoso texto, a primeira linha do texto sagrado de Sefer Bereshit, do livro de Gênesis. E na tradução para a língua portuguesa nós temos o seguinte: em princípio, Deus criou os céus e a terra e os seus conteúdos. A terra estava sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas das águas que cobriam a terra. E o ruar de glória de Deus mostrava-se ou movia-se sobre a superfície da água ao seu comando, ou sob o comando do Eterno, bendito seja. Muitas pessoas, quando se deparam com esse texto, religiosas ou não, sentem ou percebem muitas dúvidas sobre o porquê o Tanakh Sagrado, a Escritura Sagrada, ou a Bíblia Sagrada, iniciar a sua literatura, iniciar a sua proposição, os seus conceitos, com o aspecto criacional. E hoje, nesta Parashá de hoje, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, através de muitos textos, obviamente dentro de uma linearidade, através de todas as camadas de profundidade de interpretação da Torá, tanto eu quanto você, todos nós, vamos nos fortalecer, nos alimentar no Tanakh Sagrado sobre o porquê da Parashá Bereshit. As motivações, os propósitos contidos aqui na Parashá, na porção da Torá de Bereshit, do primeiro episódio, desse primeiro trecho da porção da Torá de Gênesis. Vamos aos comentários dos sábios, a começar pelo nome da Parashá. Por que a Torá, a Constituinte Divina, os 5 primeiros livros da Bíblia, começam com a segunda letra do alfabeto hebraico? O alfabeto hebraico possui 22 letras. E aqui, no primeiro trecho do primeiro texto da Torá, nós temos a palavra Bereshit, que começa com a letra Bet ou Beit. Por que ela começa com essa letra? Nos perguntam os sábios. E não com a primeira letra, Aleph. O Talmud, a literatura fonte da comunidade rabínica, o Talmud, no caso Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, sugere que Aleph, a primeira letra do hebraico, seria um começo impróprio, visto que essa é a primeira letra da palavra Arirá, que significa maldito. Por outro lado, Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, é o começo da palavra Brachá, ou seja, bênção.
que na verdade significa reconhecimento, conforme o comentário em Hagigah 2:1. Mas seguramente há muitas palavras positivas em hebraico que começam com Aleph, com a primeira letra do alfabeto hebraico, e muitas palavras negativas que começam com o Beit. Por que o Beit deve ser identificado com bênção, reconhecimento em particular? O fato de a Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, ou seja, a letra Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, indica que a letra do texto é de fato a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. Basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal. Por outro lado, é uma mitzvah, um mandamento que conecta a pessoa com Deus, e assim como com qualquer mitzvah, como qualquer outro mandamento, ela precisa estar ciente disso para alcançar uma conexão completa, em shalom, plena. Por outro lado, se a pessoa realmente pensa em Deus enquanto estuda a Torá, a Constituinte Divina, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela não consegue se concentrar no que está estudando. A solução para esse problema está na preparação. Antes mesmo de abrir o livro, a pessoa deve parar por um momento para refletir que ela agora estudará a sabedoria divina, concedida a ela, que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano, ou seja, uma forma proporcional à capacidade que o Eterno nos dá para compreender os seus desígnios conforme a sua tradição, conforme a sua vontade, compatível a cada pessoa. Ela está a ponto de colocar sua mente em união total com Deus no momento que ela vai estudar a Torá. É claro que, enquanto ela está realmente estudando a Torá, não consegue meditar sobre esse fato, pois está concentrada no texto. Então é crucial que a pessoa tenha as intenções corretas antes de começar. E é por isso que a Torá começa com uma letra Beit, para indicar ao seu leitor que o estudo é somente a segunda fase dessa mitzvah, desse mandamento. Estudar a Torá com um preparo apropriado traz muitas bênçãos na vida da pessoa. Assim, o Talmud, a literatura rabínica fonte de Jerusalém, ensina que o Beit, a segunda letra do hebraico, no princípio do texto aqui de Gênesis, capítulo 1, verso 1, representa brachá, representa para nós uma bênção, ou seja, um reconhecimento sobre o Eterno. Baruch Hashem. Nós vamos agora, nesse primeiro passo, peço a vocês muita atenção para que o nosso shiur de hoje, a nossa aula muito especial de hoje sobre a Parashá primeira desse ciclo de leituras que se inicia hoje, Baruch Hashem, por isso, exige muita atenção, muito esforço da nossa parte. Quando nós lemos aqui o primeiro trecho da Torá, eu vou apresentar para vocês uma imagem. Nós temos a letra Beit. A letra Beit, logo no início do texto da Torá. Essa letra aqui está destacada das demais, se vocês podem perceber. Essa letra é o Beit. Nós temos o capítulo 1, verso 1, Aleph, capítulo 1. O versículo 1, também representado pelo Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E depois nós temos a segunda letra do alfabeto hebraico, iniciando o texto, destacadamente. Isso é absolutamente atípico no texto hebraico. É um conteúdo atípico, diferenciado da normatividade dos textos hebraicos. Quando uma letra está destacada, os escribas, os nossos sábios, pretendiam aqui salientar coisas importantes. Então, o que nós temos de importante aqui nesse primeiro texto, onde está descrito Bereshit? Bereshit. Muitas traduções colocam como no começo. Porém, na verdade, conforme Hazal, conforme nossos sábios de abençoada memória, a razão pela qual o texto começa com a letra Beit, o propósito fundamental dessa letra está destacada no início, a segunda letra do alfabeto hebraico, a letra Beit, é que ela representa um segundo estágio da criação, uma segunda morada, uma vez que a letra hebraica
Beit é a segunda letra, ela aponta para um segundo estágio, um segundo momento da criação. E o próprio nome da letra hebraica Beit significa casa, ou seja, moradia, um habitat. Então, todo esse conteúdo, ele representa e ele nos apresenta o conceito, a ideia de que nós estamos vivendo um segundo estágio da criação. Ou seja, existiu um primeiro. Então a tradução correta para esse texto deve ser em princípio, ou seja, nem sempre foi assim como nós conhecemos na atualidade a nossa realidade criacional. Antes ela era representada, antes ela estava caracterizada de uma outra maneira. Nós vamos discorrer sobre isso com muita calma, muita paciência e atenção. Hoje eu convido a vocês a abrirem e a navegarem juntamente conosco em muitos textos do Tanar Sagrado. Então prepare o seu Tanar nas suas mãos, com muita calma e paciência. Já estamos todos, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, e Baruch Hashem, graças ao Eterno, bastante já cevados, então podemos ter total atenção com o texto da Torá. Vamos lá. De acordo com o Midrash, ou seja, para quem não sabe ou para quem esqueceu, o Midrash é a literatura que explica os nuances, as profundidades do Tanar Sagrado através de parábolas. Nós temos muitos comentários do Midrash nessa literatura de parábolas que nos trazem explicações sobre esse primeiro estágio da criação. Eu quero pontuar aqui o primeiro comentário contido aqui no Humash Gutnik. Faíscas da Hassidut. No princípio, como está descrito aqui no texto, a terra estava totalmente desolada. O plano de Deus é que uma morada seja feita para ele, o Eterno, nos mundos inferiores. Ou seja, o Eterno habita no mundo transcendente. E aqui é o nosso mundo, o nosso Olam, é um mundo de materialidade, é um mundo físico. Então, o desejo do Eterno é realizar aqui uma morada para ele, nesse mundo inferior, nesse mundo físico, conforme está no Midrash Tanhumá, na sua 16. Assim, o mundo começou em absoluta desolação, o nível mais baixo de toda a existência, o qual, então, foram acrescidos luz, Torá, a constituinte divina, e o povo do Am Israel, o povo de Israel. Em segundo lugar, o trono de glória. Deus pairou sobre a água ao comando divino da exalação. Nossos sábios disseram que essa exalação refere-se ao Ruach de Mashiach, o alento de Mashiach, conforme Bereshit Rabbah, comentário de Bereshit Rabbah 2, verso 4, 8, verso 1. Daí, nós vemos que o conceito de Mashiach é anterior até mesmo ao de luz, pois o Ruach de Mashiach, conforme o verso 2 aqui do texto da Torá, precedeu a criação da luz. Em terceira instância, nós temos o seguinte: o trono de glória que Deus pairou, no nível de Sod, no nível mais místico da interpretação da Torá, explica que o propósito da criação é levar as 288 faíscas divinas que estão presas dentro do mundo físico. Esse número está implícito na Torá, na palavra pairou, em hebraico, merachefet, que contém as letras resh, fei e het, que equivalem ao valor numérico de 288. Esse comentário está baseado em Sefer HaSichot, que foi desenvolvido no ano 5751, página 63, Baruch Hashem. Então, passo a passo, nós vamos começar a compreender o conteúdo de Bereshit gradativamente. Então, de acordo com o Midrash, também de acordo com o Midrash, com essa literatura que nos explica profundidades através de parábolas,
Antes de criar o universo, Hashem concebeu 7 conceitos. 7 conceitos foram concebidos por Hashem antes de criar, ou seja, no seu processo de planejamento sobre a criação, como nós a conhecemos hoje. Torá, Teshuvá, retorno ao eterno, Torá, constituinte divina, os 5 primeiros livros do Tanakh Sagrado, da Bíblia Sagrada. Teshuvá, retorno ao eterno, conversão. Gan Eden, ou seja, o jardim do Éden, paraíso. 4, Gehinom, o local de sofrimento e penitência. Kiseh HaKavod, ou seja, o trono de glória. 6, o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E em 7º, o nome do Mashiach. Assim nos diz o Midrash. E continua. Agora explicaremos de que maneira essas 7 criações em particular são vitais para a humanidade e que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. O mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir seus ditames. Continuou o Midrash, essa literatura de parábolas. A opinião ao qual faz referência nosso texto aqui pertence ao Ran, na Guimará Nedarim 39a. Desde seu ponto de vista, esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Hashem, no seu planejamento, antes da criação, obviamente, por isso o planejamento é o que precede a ação, porém transformados em realidade numa época posterior. Por exemplo, Gehinom, o local de sofrimento e penitência, foi criado no 2º dia da criação. Já o Gan Eden, no 3º dia, e assim por diante. Teshuvá, retorno ao eterno, arrependimento, conversão, foi concebida para manter sua existência. Um mundo sem Teshuvá, sem retorno ao eterno, sem arrependimento, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo de Hakadosh Baruch Hu. E continuou Midrash explicando motivações sobre esses 7 contextos, sobre esses 7 conceitos. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, para os justos, para as pessoas retas no seu comportamento. O Kiseh HaKavod, o trono de glória, foi concebido antes do universo a fim de manifestar a glória de Hashem, do Eterno bendito seja. O lugar onde morava a Shekhinah, a presença divina, permanentemente era o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, do templo sagrado, da casa do sagrado, foi concebido como uma condição para a criação. O objetivo final da humanidade é chegar os dias do Mashiach. É chegar aos dias do Mashiach. Esse é o objetivo final da humanidade. Quem está dizendo isso? Os Ketuvim Nitzarim? Com certeza, absolutamente. Porém, esse conceito ele é anterior, ele antecede séculos por tradições muito mais antigas. Por um exemplo, esse Midrash. Então, o objetivo final da humanidade é chegar aos dias de Mashiach, do Messias. Portanto, o nome do Mashiach deve ser formulado antes mesmo da iniciação. Isso está em Mishlei Provérbios 8. Essa é a referência desse conteúdo aqui. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 8, todo ele, nós temos uma clarificação, um clareamento de todo esse conteúdo sobre a existência pregressa do Mashiach, a existência do Mashiach antes da criação, ok? E como ele foi utilizado como ferramenta para a criação, está em Mishlei Provérbios, capítulo 8. Então, esse é o conteúdo inicial da nossa introdução, desse nosso primeiro passo, que está nada mais, nada menos do que no Midrash original. Essa referência você pode encontrar na literatura El Midrash Dice, que está em espanhol. Então você, de língua portuguesa, pode acompanhar com um dicionário, se você desconhece absolutamente o espanhol. E se você já tem uma breve noção de espanhol, você vai conseguir acompanhar todo esse conteúdo do Midrash, que está disponível também na internet em conteúdos digitais. Conforme o comentário do Rumash, aqui Gutnick, que é o nosso contexto, nós temos o seguinte.
Faíscas da Hassidut. Por que Deus criou a luz em primeiro lugar? Somente depois de escondê-la. Essa é a questão. Conforme o comentário de Rashi para o versículo 4, daqui do capítulo 1 de Gênesis. Porque o propósito final da criação é que a presença de Deus se revele nos mundos inferiores, aqui na nossa realidade física, conforme Midrash Tanhumá, Nassau, verso 16. Então, no princípio da criação, Deus fez uma proclamação de missão, de Shilihut, declarando como deveria ser o propósito final do mundo. Revelação, como um arquiteto, por assim dizer, que desenha a planta antes de fazer um edifício. Assim está também comentado, assim também está apresentado em Mishlei Provérbios, capítulo 8, que acabamos de citar aqui no nosso shiur de hoje, na nossa aula de hoje, da Parashá Bereshit. Então confira aí no seu Tanakh Sagrado, na sua Bíblia Sagrada, essa linearidade primeira, essa primeira linha de investigação do texto da Torá, em Provérbios capítulo 8, todo ele. Continuando. Esse sistema criacional meticuloso é chamado por Hazal, ou seja, para quem não sabe, para quem esqueceu, Hazal é uma expressão que significa nossos sábios de abençoada memória. Em hebraico, obviamente. Então, é chamado por Hazal, pelos nossos sábios de abençoada memória, de Tikkun Olam. Todo esse sistema criacional que nós estamos estudando aqui nesse primeiro processo é chamado de Tikkun Olam, que significa reparar o mundo, ou reparação do mundo, que é o que estamos aqui a fazer. Porque caso você ou eu não tenhamos notado, o mundo está quebrado. Muitas pessoas observam o mundo de hoje e percebem contradições ou aparentes contradições mediante o propósito divino e a situação que a nossa realidade se encontra. Mesmo as coisas que parecem ótimas não estão nem perto do que deveriam ser quando nós estudamos o Tanakh Sagrado. Então algumas pessoas dizem, é assim que as coisas são? Outros dizem, deixe aquele que fez isso consertar. Joga essa bola para Deus. Essa situação, essa realidade ao qual nós observamos e estamos vivendo. Outros dizem, vamos fugir disso, dessa responsabilidade. Nós não temos nada com isso. Mas o Am Israel e o povo de Israel dizem, corrija tudo o que você puder, porque isso é para bem. O Midrash, novamente a literatura que explica as profundidades do Tanakh Sagrado, da Escritura Sagrada através de parábolas, nos diz: tudo que Deus criou em seu mundo foi projetado para ser melhorado. Preste atenção nisso. E depois há um capítulo inteiro e mais de uma Mishnah, e mais uma Mishnah de Tim, uma literatura específica do nosso povo, discutindo a legislação rabínica para as questões desse Tikkun Olam, desse sistema ao qual nós vivemos de reparações. Basicamente, os rabinos, nossos sábios, empregaram engenhosamente os faróis da Torá para evitar que a sociedade humana se lançasse em um penhasco. O rabino Arizal, mais conhecido como Yitzhak Luria, ensinou por menos de 3 anos em Tzfat, na cidade de Tzfat, no norte de Israel, nas colinas da Galileia, antes de sua morte precoce em 1572. Poucas pessoas tiveram tanto impacto em tão pouco tempo. O Rabino Ari ensinava em termos místicos, empregando metáforas ricas em detalhes complexos assim. No princípio, brilhou uma luz infinita, mas dentro de uma luz infinita não pôde haver mundo finito. Como assim? Então a luz retrocedeu, permanecendo infinita, mas criando um vácuo, uma escuridão absoluta. Vamos continuar o texto. Então, da luz infinita, que é conhecida em hebraico como Ein Sof, além e na escuridão interna, irrompeu um fino e medido raio de luz. Um raio de pensamento consciente, uma ideia, um raio que continha tudo. Todo o tempo e todo o espaço, toda a sabedoria e toda a compreensão. Dessa sabedoria, toda a grandeza e poder, beleza e glória, maravilha e criatividade. Cada voz que seria ouvida,
cada devaneio que passaria por uma mente distraída, cada onda furiosa de cada mar tempestuoso, cada galáxia que surgiria em erupção, cada campo gravitacional de cada massa, cada carga de elétron, a formiga frenética, correndo pela calçada sob seus pés, a cesta que algum garoto marcou em um parque, em algum lugar agora, tudo que seria e pode ser, tudo enclausurado dentro de um pensamento único, deliberado e consciente. E então, esse pensamento explodiu. Continuam os nossos sábios. Agora havia um mundo, uma realidade. Segundo o Tanar, Deus edificou esses olamim, esses mundos, essas realidades. A exemplo de Deuteronômio, Devarim, capítulo 10, versículo 14, que diz: eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Hashem, o Senhor teu Deus. Em seguida nós temos Salmo capítulo 115, verso 15 em diante. Sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus filhos de Adão. Salmos capítulo 148, versículo 4 em diante. Louvai, ó vós, os mais altos céus, ó vós, águas que estáis acima do firmamento. Salmo 68, 33. Que cavalga pelos céus, desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te incomparavelmente, menos esta casa que construí, conforme Reis, capítulo 8, versículo 27. Então, o Tanar Sagrado, dentro desses textos breves aqui, devido ao tempo, todo o Tanar Sagrado está permeado de textos como estes, que tratam de olamim, de outros mundos, de outros céus, de outras dimensões. Tudo que nós estamos estudando até agora, nesse primeiro momento, nesse primeiro impacto, nesse primeiro passo, é que existia um outro processo criacional e por algum motivo esse primeiro processo criacional ele teve um desfecho tenso e irrompeu, por consequência, a nossa realidade que nós conhecemos agora. E existem outras realidades superiores. E aqui, através do Tanar Sagrado, em diversos livros, capítulos e versículos, nós nos deparamos com esse conteúdo. Estamos a 27 minutos da nossa Parashá. Muita atenção, pessoal. Comenta o Rav Shiloh HaShaliach, o Rabino Paulo, mais conhecido assim em português. Conheço um homem no Mashiach que há 14 anos foi levado ao terceiro céu, uma terceira dimensão, ao terceiro céu. Se foi no corpo, se foi de uma maneira física ou fora do corpo, ou seja, de maneira transcendente, não entendo exatamente, Deus o sabe. Assim está em sua carta segunda à comunidade dos Baalei Teshuvah, dos que estavam em processo de Teshuvah, de retorno ao eterno, no capítulo 12, verso 2. Então, vamos perceber aqui o quão é importante a compreensão do texto de Bereshit para as pessoas que estão em processo de Teshuvah, para as pessoas que estão em processo, ou que estão caminhando na Teshuvah, no retorno ao eterno. Seja você chegou hoje, essa semana, mês passado, nesse semestre, ano passado, etc. Porém, esse estágio inicial da criação obteve um desfecho tenso, quebrado, desencadeando o segundo processo, ao qual está descrito em Bereshit, capítulo 1, em diante, que é o que nós estamos estudando hoje. Como esse mundo anterior ele foi quebrado? Como é que esse primeiro estágio da criação foi quebrado? Conforme foi citado aqui no nosso estudo de hoje. A queda dos vasos, a quebra dos tilim, a quebra dos recipientes. Vamos entender. O termo correto é Shivrat Hakelim, a quebra dos vasos, do mundo de Torro, que é descrito aqui no texto da Torá, Torro Vavorro, é assim que a terra se encontrava no princípio, ou em princípio, sem forma e vazio, Torro
sem forma, é o conceito-chave para explicar o problema básico da diversidade e multiplicidade na criação, bem como a origem do mal e um componente central no sistema da pesquisa e dos estudos do Rabino Arizal, do Rabino Yitzhak Luria, onde recebe uma exposição completa. O conceito de Shivirat Hakelim, da quebra dos recipientes, ou da quebra dos vasos, está ligado ao relato místico ou transcendente dos 8 reis que reinou na terra de Edom, que é um tipo para Roma, que aponta para a religião política de Roma. Diz assim o seguinte: reinou na terra de Edom antes de qualquer rei governar sobre os israelitas. Gênesis capítulo 36, versículo 31. E o relato midrástico, ou seja, que está contido no Midrash, literatura de parábolas, que explica a escritura através de parábolas, da construção e da destruição dos mundos primordiais. Isso é um comentário de Bereshit Rabbah, capítulo 3, verso 7, capítulo 9, verso 1, sobre a quebra dos recipientes, a quebra desses vasos, aqui em Gênesis capítulo 36, versículo 31. Fala justamente sobre isso. A citação de Gênesis, capítulo 36, versículo 31, vai falar sobre a quebra desses recipientes do primeiro estágio da criação. A existência do mundo finito, como conhecemos hoje, e como Deus pretendia, ainda não é possível em Adam Kadmon. Poxa, Will, o texto está começando, muitas complexidades, eu não sei o que é Adam Kadmon. Calma, você vai compreender. Adam Kadmon é um termo que os nossos sábios nos ensinam para iniciar um processo de machado, de comparativos, ilustrativos, para que possamos compreender de maneira ilustrativa como era essa primeira dimensão, esse primeiro processo da criação. Ele é chamado de Adam Kadmon. Ele é comparado, esse primeiro estágio, esse primeiro processo da criação, a um corpo de um homem. Então daí esse termo Adam Kadmon, homem primordial. Vocês com certeza que já estudaram as Ketuvim Netzarim, os textos nazarenos, as cartas do Rabino Shlomo Shalir, as cartas do Rabino Paulo, já se depararam com esse conteúdo, mas não o perceberam. E aqui vocês vão se recordar desse conteúdo, que também está na Rabanut. Então, continuam os nossos sábios nos ensinando sobre esse primeiro processo da criação. A existência do mundo finito como conhecemos e como Deus pretendia ainda não é possível em Adam Kadmon, devido ao seu estado extremamente elevado. Para que o mundo finito existisse, a luz de Adam Kadmon, nessa primeira realidade da existência, teve que passar por vários estágios de contração e descida quantitativa. E um desses estágios de descida, um dos vários tipos de luz emitidos por Adam Kadmon dessa primeira realidade, se manifesta como 10 qualidades ou atributos individuais que atuam como pontos de luz separados e independentes, ou quanta de energia. Tecnicamente, isso é chamado de luz emitida pelos olhos de Adam Kadmon, ou Ha-Einaim, ou os olhos. Esse termo metafórico significa uma descida em um nível interno, essencial para o nível sensorial, externo, onde o feixe de luz é refratado em quanta discretos. Cada um desses pontos é uma concentração extremamente poderosa de luz. Como descende de Adam Kadmon, dessa primeira realidade, esses mundos compõem um mundo de Torro, esse estado inicial da criação, que é descrito aqui em Bereshit como sem forma. O primeiro mundo, fora de Adam Kadmon, é chamado de Akudim. Nele está o primeiro desenvolvimento de um vaso, de um recipiente, de tal forma que 10 graus de luz são unidos, em hebraico Akudim, em um único vaso, escritos pelo Rabino Arizal, Sha'ar HaKadmot. Além disso, os próprios vasos estavam em um estado de imaturidade, portanto, não conseguiam conter a luz intensa que os inundava. Continua ouvindo. Devido à intensidade e exclusividade das luzes e à incapacidade de seus vasos de contê-los, os vasos desses mundos inferiores de Torro
sem forma, desse estágio da criação de sem forma, se quebraram. E as luzes que continham permaneceram acima. Os fragmentos desses vasos caíram para níveis mais baixos, sendo absorvidos por vários mundos abaixo do mundo de sem forma, como está descrito aqui em Gênesis. Essa realidade era semelhante a um corpo de um homem, como foi citado agora. No Tanar, na Escritura Sagrada, temos o seguinte: desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada, são somente machucadas, somente ferimentos, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. Isso está onde? Isaías capítulo 1, verso 6. É importante entendermos que o que ocorreu em estados iniciais da criação, episodicamente se repete no nosso mundo, no nosso olam, na nossa realidade, da maior até a menor proporção, de uma circunstância cósmica até um ponto menor nas nossas vidas. Ciclicamente, o Tanar, a Escritura Sagrada, nos apresenta esse processo sistêmico, onde, primeiro, temos uma profunda conexão com o Eterno, bendito seja. Em segunda, uma provação que gera uma queda que gera punição e afastamento da presença divina. Esse afastamento da presença divina, por sua vez, gera uma reflexão e arrependimento. O arrependimento, por sua vez, leva ao retorno ao Eterno. Ou seja, tudo que ocorreu nesse pequeno trecho que eu compartilhei com vocês, complexo, sobre o primeiro estágio da criação, ele se repete nesse segundo processo da criação. Por isso, o significado, aqui denso e complexo, da Parashá Bereshit. Por isso ela começa com a segunda letra, a letra Beit. E a letra Beit significa casa, morada. Tudo o que aconteceu no início, ele se repete agora, mas dentro de um novo processo conhecido como Tikkun Olam, de reparações. Esse processo de reparação, ele começa dentro de nós. Ele é efetuado, em primeiro passo, dentro de nós. Toda a retificação do mundo, obviamente não através de uma ferramenta gigantesca para você consertar o espaço, o mundo sideral, o planeta, etc. Não. Esse processo de retificação, de reparação do mundo, ele começa internamente. E nós vamos discorrer sobre isso ainda hoje, de como repararmos esse mundo interior e esse mundo exterior, a nossa realidade interior e a nossa realidade exterior. Nós observamos aqui que o mundo, a princípio, para clarificar, ele era parecido ou semelhante ao corpo de um homem. Era um recipiente para receber a misericórdia divina, a Hesed divina. Mas por algum motivo, esse recipiente, esse processo da criação, que é comparado a um corpo de um homem, denominado Adam Kadmon, ele recebeu luz divina, mas ele teve um desfecho tenso, ele se quebrou. E a quebra desse recipiente, desse primeiro processo da criação, gerou ou desencadeou esse processo segundo, que é o nosso processo. Porém, entretanto, tudo o que aconteceu lá ciclicamente se repete no nosso mundo, na nossa realidade. Para todas as classes. Seja o Bnei Rocher, seja os Bnei Or. Para os filhos da luz e para os filhos das trevas. Todos vão cumprir a sua menção dentro desse sistema criacional que os nossos sábios nos ensinam, e esse conteúdo está apresentado no Tanar Sagrado. Vamos continuar discorrendo, vocês vão compreender, não se desesperem. Poxa, mas tem pontos aí complexos. Calma que você vai entender. Vamos lá. É importante entendermos que o que ocorreu nos estágios iniciais episodicamente se repetem no nosso mundo, na nossa realidade, nesse Olam. Já sabemos que o Eterno criou diversos Olamim, diversos mundos. Comenta o Rav Shalom Shaliach: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, no Mashiach. E cada membro está ligado a todos os outros membros. Temos diferentes dons, de acordo com a Ren, de acordo com a graça que nos foi dada. Essa é uma citação
contida ali na carta aos romanos, falando sobre esse corpo, que é o corpo de Adão e Cadmon. Ele está presente hoje, mas ele foi fragmentado. Ok? E o homem Israel, o povo de Israel, faz parte desse corpo. E o cabeça desse corpo, conforme também nas cartas do Rabino Paulo, o cabeça é o Mashiach. E por sua vez, o Mashiach é o cabeça de todo homem. E por sua vez, o homem é o cabeça, ou seja, é a liderança de toda mulher. Então nós temos uma realidade hierárquica. E sobre tudo e todos está Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, e possuímos muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação ao Mashiach, pois todos fomos imersos por um só Ruach, por um só alento do Eterno, a fim de sermos um só corpo, quer Yehudim, quer dentre os Helenim, os gregos, quer escravos na posição de trabalho nas classes sociais, quer livres. E a todos nós foi dado beber ou nos alimentar de um único ruach, de um único alento divino. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Porventura, pode o pé dizer, porque não sou a mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixar de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo sua redução na sua vontade. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas só um corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, aliás, são essenciais. E se os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra, e os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, com recato especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tenham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo do tzadik. Nós compunhamos esse corpo. E cada pessoa dentre vós, individualmente, é membro desse corpo, desse guf. Esse conteúdo está na carta aos Baalei Teshuvah, aos que estavam em processo de Teshuvah, de conversão eterna, dentre os Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27. Então, novamente, vejam quão é precioso esse conteúdo da Parashá de hoje, Bereshit, para os recém-convertidos, os que estão em processo de conversão. Continuando. Logo após essas atribuições rabínicas, como se pode averiguar, em todo o Tanar sagrado, em toda a Escritura sagrada, Deus criou todas as coisas como a conhecemos em nossa atual realidade. Salmo 147 diz, versículo 3 em diante, somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas e a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo é o seu poder, infinita é a sua sabedoria. Salmos 8:3 em diante. Quando admiro os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Salmos 33, versículos 6 ao 9. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmo 104, versículo 5 ao 31. 104, 5. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que
seja para sempre indestrutível. Salmo 119:90. Tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Salmo 139, versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 148. Louvai o sol, a lua, louvai vós todas as estrelas brilhantes. Salmos 148, verso 8 ao 12. Relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis à sua palavra. Hashem criou o homem com um propósito específico no Olam, nesse mundo que o Eterno criou, nessas citações que nós podemos aqui comprovar no Tanar Sagrado. Obviamente que para a maioria das pessoas esse texto nem precisaria ser citado, esses textos sobre a autoria do Criador, sobre a criação, mas para quem é leigo e ainda desconhece, se faz necessário essas citações. O Eterno criou o homem com um propósito específico no Olam. Por que o Eterno criou o homem dentro dessa estrutura, dentro dessa realidade, dentro dessa condição criacional? Vamos compreender isso a partir de agora. Então, nós já aprendemos aqui nessa paraxá, até esse segundo passo, que existia um outro mundo, uma outra realidade, que desencadeou esse segundo processo que nós estamos vivendo agora. E nós temos um papel nesse mundo. Aprova o Eterno nos inserir dentro desse planejamento. O homem, portanto, tem um papel nesse mundo. E nós vamos conhecer o papel desse homem. Nós vamos conhecer quem é, o que é a humanidade, como ela está classificada e que propósito ela tem nesse Olam, nesse mundo ao qual nós vivemos. O Olam Hazé é o mundo presente. Deus criou os filhos da luz e os filhos das trevas, conforme os ensinamentos do Tzadik Mashiach. Deus criou os Bnei Or, os filhos da luz, e os Bnei Rosher, os filhos das trevas. Vamos a uma leitura do Zohar, que já foi citada aqui algumas vezes, para ajudar a compreender esse texto. Leitura do Zohar, resumido. Página 106, a partir da página 106, para quem possui essa literatura. Abra na página 106. Nós temos o seguinte. Antes que o ancião dos dias, como é citado aqui no Tanar Sagrado com essa terminologia, que é o mais oculto de todos os mistérios, preparasse o primeiro reino, não o segundo como nós conhecemos agora, que nós estamos estudando. Antes que ele criasse o primeiro reino, ou as formas dos reis, não havia nem limites nem fronteiras, e o santuário começou a imprimir essas formas e desenhá-las em sua própria substância. Continua o Rav Shimon Bar Yochai, autor e fonte dessa literatura. Estendeu um véu diante de sua face e desenhou nele os reinos, traçando seus limites e formas. Contudo, não lograram existir. Esses foram os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que um rei reinasse sobre Israel, os reis celestes, ou seja, as potestades, e o Israel celeste. Mas, ainda que esses reis tenham sido criados e nomeados, não puderam existir até Deus ter descido a sua Shekhinah entre eles e velado sua face diante deles. Existiam mundos antigos que foram destruídos, mundos sem forma, que eram como faíscas de fogo, pois assim faz o ferreiro ao bater o ferro. Prestem atenção. Pois assim faz o ferreiro ao bater o ferro, lançando faísca em todas as direções. Percebam os comparativos ilustrativos aqui citados. Mas eles não puderam existir porque o ancião dos dias não tinha ainda tomado forma. O trabalhador ainda não estava em sua tarefa. E também porque o homem ainda não havia se formado. Quem tem ouvidos, ouça. A forma do homem compreende a todas as coisas. E todas as coisas podem sustentar a vida por meio dela. Como o homem não havia ainda sido criado, os mundos que o precederam não puderam nem viver nem se sustentar e caíram em ruínas, até que a forma do homem tivesse sido estabelecida. Depois da criação do homem, todos eles renasceram, mas sob outros nomes. Ou seja, tudo que existe hoje são fragmentos da primeira realidade.
nós pertencemos, nós somos fragmentos, maiores e menores, dessa primeira realidade, denominada de Adam Kadmon. Esse recipiente primeiro que concebia a misericórdia divina, a luz divina, mas por um motivo se quebrou, dando origem a esse segundo processo. Então, continuando. Depois da criação do homem, todos eles renasceram, mas sob outros nomes. Antes de se estabelecer o equilíbrio, o rei e a rainha, o mundo real e o mundo ideal, não se olhavam face a face. Portanto, os primeiros reinos morreram, os primeiros mundos tombaram em ruínas. Esse equilíbrio pertence completamente à vida anterior e só repousa em sua própria invisibilidade. E as balanças sustentarão o que não é, o que é e o que ainda há de ser. Então, tendo criado vários mundos, o Eterno deu seu lugar em seu pensamento, em seu planejamento, a criação daquele que nós vivemos, daquele em que nós vivemos. E quando essa última criação estava a ponto de ser cumprida, todas as coisas desse mundo, todas as criaturas do universo e tudo que havia de ter vida e existir aqui embaixo, né, na nossa realidade, passaram diante de Deus em suas formas atuais, como nós conhecemos hoje. Pois o que foi outrora também será no futuro. E o que será, foi. Palavras e termos e conceitos muito citados nos Ketuvim Netzarim, nos textos nazarenos. Prestem atenção. A forma do universo, estando já presente em seu pensamento, no seu planejamento, quando Deus formulou a forma do universo, Deus formou também as Nefashot, os níveis de consciência, mais conhecidos vulgarmente como almas, que haviam de pertencer aos homens. Os níveis de consciência que haviam de pertencer aos homens. Todas apareceram frente a ele. Todas as essências, todos os seres humanos que iriam pertencer ao corpo humano, todos os seres, todas as consciências que iriam habitar nos corpos humanos, apareceram frente a ele, na forma que haveriam de tornar mais tarde no corpo humano. Página 107. E ele, o Eterno, viu um número de almas, de Nefashot, cujo caminho seria corrompido na terra. Quando o tempo da vida dessa Nefesh, desse ser, desse indivíduo, chega, ela é chamada diante do Eterno, que lhe diz, o Eterno diz, vai aonde és chamada e anima, ou seja, dá ânima, vida, ao corpo no qual serás parte. Mas a alma recua e roga. A vida que aparece diante do Eterno, de cada indivíduo, desse tipo, recua e roga, Mestre do Universo, tem piedade de mim, sou tão feliz nesse mundo, ou seja, naquela realidade transcendente, sou tão feliz nesse mundo em que me encontro, não quero deixá-lo por esse outro, ou seja, a realidade física, onde me exporei, onde eu vou me expor a todo tipo de impureza. Mas o Santíssimo diz à alma, diz a essa Nefesh, nesse momento em que foste criada, não tivesse outro destino, senão o de ir onde eu agora te envio, e cheia de sofrimento, ou seja, contrariada, a alma, ou seja, essa Nefesh, esse indivíduo, toma seu caminho de descida à terra, ou seja, esse mundo físico, para viver entre os homens. Então, quando cada indivíduo, quando cada pessoa, antes de descer esse mundo, recebe instruções do Eterno. Não é a pessoa que escolhe absolutamente nada. O Eterno tem um planejamento para o homem dentro da sua criação. Cada pessoa, cada tipo de indivíduo, independentemente de classe, Bnei Rosher ou Bnei Or, filho da luz ou filho das trevas, tem a sua missão, a sua shilichut no mundo. Dentro desse mundo proposital. Então esse texto de Gênesis não se delimita a explicar a criação do mundo dentro de uma narrativa mítica, uma desculpa religiosa de explicar a criação, de onde nós viemos. Ele transcende, percebam o quão foi complexo o desenvolvimento ao qual me esforcei em compartilhar com vocês todo esse conteúdo do primeiro estágio da criação e desse segundo estágio da criação que nós vivemos, o propósito pelo qual o Eterno criou esse mundo, para fazer
uma morada física da sua Shekhinah, da sua presença divina nesse mundo. E o papel do homem está justamente inserido aqui, como uma ferramenta do Eterno, no papel de trabalhadores, de servidores do Eterno, nesse mundo com esse propósito de edificarmos para o Eterno uma morada nesse mundo, uma residência nesse mundo, um Beit, conforme a letra Beit, aqui no início da Parashá Bereshit. O texto começa com Beit, uma morada. O objetivo do Eterno, conforme aqui expressa, estava assim desde o princípio. Nós não percebíamos esse conteúdo. Jamais, não seria possível. Sem a compreensão do Tanar sagrado, correta e adequada, a metodologia, compreendermos o propósito e os nuances, as profundidades do propósito divino para nós quando líamos o livro de Gênesis. Na estrutura de Edom, na estrutura da política religiosa de Roma, era impossível que nós pudéssemos compreender esse conteúdo. Por que começa com a letra Beit? Vejam só, quanto tempo demandou, quanta demanda de tempo custou para que colocássemos esse conteúdo em mesa de maneira prática e eficaz. A letra Beit representa justamente isso, uma morada de Deus nesse mundo físico. E esse mundo, segundo essa realidade segunda a qual nós vivemos, é resultante de um primeiro processo que foi estudado aqui. Mais atenção nesse terceiro para a última etapa do nosso estudo. Vamos lá. Comenta o Rav Shaul Hashaliach, o Rabino Paulo, o emissário. Não imaginemos que a palavra do Eterno possa ter falhado. Não vamos pensar numa coisa dessa. Portanto, nem todos os descendentes de Israel são de fato israelitas, fiéis. Nem por serem descendência de Abraham, se tornaram todos filhos de Abraham. Ao contrário, por intermédio ou por meio de Isaac, a tua descendência será considerada. Assim está na Torá Sagrada. Esse é o padrão estabelecido pelo Eterno na Torá. É a partir de Isaac que é chamada a descendência. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos do Eterno, mas os filhos da promessa. É que são considerados como os descendentes de Abraham, pois foi assim que a promessa foi declarada. Assim está na Torá. No tempo certo verei novamente a Sará, e ela dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rivka, de Rebeca, tiveram um mesmo progenitor, nosso pai Yitzhak. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, ou seja, Yaakov e Esaú e Jacó, ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, a Bechirá, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, Kiriá, chamamento, conclamação, foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Yaakov, amei Jacó, mas rejeitei, repudiei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum, porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade tampouco do esforço humano, nosso, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz o Tanar, diz a Torá ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome, dizendo para o faraó, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, continua o Rabino Paulo, e endurece o coração de quem ele quiser. A absoluta soberania de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7. Pois tu és um povo consagrado, separado ao Eterno teu Deus. Foi a ti, especificamente, que o Eterno teu Deus escolheu, ou seja, elegeu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, desejado, de Dodi, seu tesouro pessoal. Então, muitas pessoas poderiam compreender assim, de maneira equivocada. Então, o Eterno é injusto, porque dentro desse processo criacional, dentro desse propósito
que ele inseriu o homem, ele separou em classe, filhos da luz, filhos das trevas. Isso é injusto. Pessoas que têm parte na promessa divina e pessoas que não têm parte na promessa divina. E o Rabino Paulo está explicando para essa comunidade estrangeira, para essa comunidade de goim, de estrangeiros, de gentios, que não procede dessa forma. O Eterno é justo em todos os seus desígnios. Ele criou todas as coisas. E dele é o direito de discernir e de dividir pessoas, tipos de pessoas. Isso está no Tanakh Sagrado. Esav, a Esaú, foi direcionado trevas, maldição. Ele amaldiçoou Esav, rejeitou Esaú. Antes que ele tivesse nascido, antes que ele tivesse feito qualquer tipo de obra, boa ou má, já foi julgado. Foi determinado que essa seria a história de Esav. Já Yaakov, um Binei Or, um filho da luz, foi determinado antes que ele tivesse nascido, antes que ele tivesse promovido qualquer tipo de ação, boa ou má, foi julgado com amor, como querido. Não só Yaakov, mas todo o Israel foi consagrado ao Eterno. Todo o povo de Israel foi consagrado, separado pelo Eterno para essa missão de luz no mundo. Então entenda o seu papel no mundo, dentro da criação, dentro dessa morada. A partir de agora, nesse quarta etapa final aqui do nosso estudo de hoje. Preste mais atenção ainda. Salmo 135, versículo 4. Pois o Eterno escolheu Yaakov para si, para ele. Não existe outro povo que ele recolheu para si. Para essa missão nesse mundo, nessa realidade segunda. Escolheu Yaakov, Jacó, ou seja, Israel, para si, por sua propriedade. Pertence a ele. Não adianta contestar. Só o povo de Israel é o povo de Deus. Só. Yeshayahu, Isaías, capítulo 41, versículo 8 ao 9. Mas tu, Israel, servo meu, servo do Eterno, pertence a ele. Tu, Yaakov, Jacó, a quem escolhi, Berra, descendência de Abraham, meu amigo. Assim diz o Eterno, se referindo a Abraham como amigo dele. Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu ruach, o meu alento, e ele fará justiça às nações. Ou seja, está determinado que o povo de Israel fará justiça às nações. Dará o exemplo de integridade às nações. Nas nações, inclusive. Gênesis, capítulo 2. Assim Hashem, Deus, o Eterno, tomou o homem e o colocou no jardim, no Gan Eden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então esse é o objetivo do homem, principalmente do homem que pertence ao Eterno, do Ben-Or, do Filho da Luz, que é zelar pelo Éden, cuidar do Éden, ou seja, dessa criação, desse cenário criacional que o Eterno nos colocou aqui, como zeladores desse mundo ao qual nós pertencemos. Esse é o primeiro processo que a pessoa, o indivíduo que está em processo de techuvá, deve entender. O seu papel no mundo. Zelar e cuidar desse mundo aqui. Conforme a Torá Sagrada. Conforme está estabelecido pelo Eterno. Não conforme eu quero, não conforme você deseja, ou outrem, ou qualquer outro tipo de pessoa. Prestem atenção nisso. Comenta o Rav Shalom Hashali, o Rabino Paulo. E aos que predestinou é um caminho prévio, é um destino prévio, ou seja, faz parte de um planejamento, foi determinado. Então, e aos que predestinou, ou está se referindo a um grupo, e aos que predestinou, a esses também chamou, ou seja, Kiriá. E aos que chamou, Kiriá, aos que conclamou, esses igualmente justificou. O Eterno os capacitou para tal. O Eterno os justificou. O Eterno os permeou de argumentos e dispositivos legais, jurídicos, para que ninguém pudesse contestar no seu reino. O Eterno é proprietário de um reino. E nesse reino existem opositores. E ninguém pode se opor ao Eterno.
inclusive no tocante aos seus eleitos. Então o Eterno diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Hino de vitória, Deus é por nós. Isso está na carta aos Romim, carta aos romanos, aos Goim, aos estrangeiros de Roma, capítulo 8, versículo 30. Na carta ao seu discípulo, ao seu talmide Timóteo, o rabino Paulo continua: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Eterno conhece os seus, ou seja, os que pertencem a Ele. E aparta-se de injustiça todo aquele que professa o nome do Eterno. Numa grande casa existe vasos, klim, recipientes, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para honra, para trabalhos nobres, com finalidade nobre, outros para fins ou propósitos desonrosos, vasos de honra, vasos de desonra. Se alguém se purificar desses crimes da Torá, contra ou diante da Torá, desses pecados, será como um vaso de honra, santificado, separado, consagrado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Então, dentro dessa nova perspectiva, dentro aqui desse conteúdo, desse machal, desse comparativo, nós podemos compreender que o povo de Israel, o povo eleito, é comparado na Torá Sagrada com recipientes de uso honroso. E que recipientes de uso honroso e desonroso eram esses? Eram aqueles que estavam no templo sagrado. Os vasos de metais, eles eram considerados pelo Eterno como vasos de honra. Por mais que eles se sujassem, eles poderiam ser imersos em água, conforme está em Levítico. Eles eram imersos em água e eram limpos, purificados, estavam prontos para realizar o bom trabalho no Mishkan, no tabernáculo, posteriormente no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Mas aqueles que eram de barro, os vasos de barro, caso eles fossem contaminados por gordura animal, qualquer tipo de gordura animal ou humana, ou qualquer tipo de lixo orgânico, ou qualquer tipo de substância que pudesse impurificar, esses vasos de barro não poderiam ser purificados de nenhuma maneira, mesmo que fossem imersos em águas correntes, em Haimaim. Por isso o Rabino Paulo está ensinando ao seu talmide, ao seu discípulo Timóteos, sobre esse contexto comparativo, essa ilustração de vasos de honra e vasos de desonra, filhos da luz e filhos das trevas. Todos eles pertencem ao Eterno, mas todos eles com o seu propósito nesse mundo. Uns para a honra e outros para a desonra. Continuando, eu disse para vocês, eu prometi que vocês iriam compreender esse conteúdo. E eu posso garantir que todos estão aqui gradativamente compreendendo. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Vamos continuar. Processo último da nossa parashá de hoje. Bendito seja o Eterno e Pai do nosso Adon, Yeshua ben Yosef, o Mashiach, que nos abençoou com todas as bênçãos transcendentes nas regiões celestes no Mashiach. Porquanto Deus nos escolheu, nos elegeu, Bechirá, conceito de Bahar, conceito de eleição, nos elegeu nele antes da criação do mundo, conforme nós estamos estudando aqui em Bereshit, antes da fundação desse mundo segundo ao qual nós conhecemos. Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo para sermos santos, Kedoshim, ou seja, consagrados, específicos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, ainda que viessem se colocar diante de nós como Satã, como opositores, o Eterno nos isenta dessa posição por sua vontade e através do Mashiach. Então, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio do Mashiach, segundo a benevolência de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, ao qual nos outorgou gratuitamente no amado, ou seja, no tzadik, no desejado, Yedid. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos hatatim, dos nossos delitos, nossos crimes diante da Torá, pelo sangue que foi derramado
no processo de Kiddush Hashem, no processo de heroísmo ao qual o nosso Mashiach se colocou quando foi transpassado na estaca de execução, quando ele se ofereceu para Kiddush Hashem, um ato heróico para abrir um portão de Teshuvah, um portão de conversão para toda a casa de Israel, não só no seu tempo, mas também nas gerações futuras. Então, para o louvor de sua gloriosa graça, ou como nos otorgou gratuitamente no amado. Ou seja, sobre graça. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos katatim, dos nossos delitos. E que ele fez derramar sobre nós, e com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, da sua ratzon, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu no Mashiach, isto é, de fazer convergir no Mashiach tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, nos mundos transcendentes que nós estamos estudando aqui, como os que estão na Terra, nesse mundo último, nessa realidade física que nós estamos vivendo, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, novamente eleição, sempre sendo repetido, eleição, 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 tendo sido predestinados, ou seja, é uma determinação prévia, é um destino prévio, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos no Mashiach, ou seja, os primeiros discípulos do Tzadik ali no momento, sejamos para o louvor de sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, na Bessorá Tová, na boa nova da salvação, e nele também crido, fostes selados com Ruach HaKodesh, com o sopro divino da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção, a Geulah, da propriedade de Deus para o louvor de sua glória. Isso está na carta aos Efesim, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Em Shemuel I, nós temos um segundo lado, que já foi basicamente citado aqui, que é o seguinte. Em 1 Samuel vemos que David Hameler, com seus soldados, quando estavam no deserto fugindo do rei Saul, e precisando de víveres para a sua subsistência, envia 10 moços a Nabal, um certo Nabal, pedindo alguma coisa como mantimento, porém Nabal nega a Davi. A Bíblia se refere a Nabal como um homem duro e perverso, maligno. Ele é uma das representações dos Ben Rocher, dos filhos das trevas. E era o nome desse homem Nabal, assim está no Tanar. O nome de sua mulher era Abigail. E era a mulher de bom entendimento, de formosura. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calev. Ele era da casa de Calev. Isso está em 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Samuel capítulo 25, versículo 10. Comenta os Ketuvim Tzarim, os textos nazarenos. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia o Mashiach desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Isso está em Yohanan, capítulo 6, versículo 64. Antes da fundação do mundo, o Mashiach já conhecia os seus discípulos. Então, daí a necessidade do Baal Teshuvah, da pessoa que está em processo de retorno ao eterno, saber qual é o seu papel nesse mundo, a sua tarefa nesse mundo, a sua shilichut, a sua missão. Porque o Mashiach conhece a todas as suas ovelhas, conhece a todos os seus discípulos. Desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Respondeu-lhe o Tzadik: Não vos escolhi os 12? Não foi separado? Está no Tanar Sagrado: Pede-me, te darei as nações. E um de vós é um Satã. Está assim lá em Yohanan, na Bessorá Tová, na Boa Nova de João, capítulo 6, versículo 70. Um de vós é um Satã. É um opositor. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome,
Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Filho da perdição, o Mashiach continua, para que a escritura se cumprisse. Isso está em Yohanan, João capítulo 17, versículo 12. Todavia, Shaul, que também se chama Paulo aqui no Ocidente, cheio do Ruach HaKodesh e fixando os olhos nele, lá em Atos capítulo 3, versículo 9, disse: Ó filho de Satã, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Eterno? Está lá em Atos capítulo 3, versículo 10. Eis aí, pois agora, a ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Atos 13, 11. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos talmidim, dos shalichim, dos emissários, era dado o Ruach HaKodesh, lhes ofereceu dinheiro. Atos capítulo versículo 18. Dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Ruach HaKodesh, o sopro, o alento do Eterno. Atos 8, 19. Mas disse Kefa, Shimon Bar Yoná, Simão, filho de Jonas: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançará por dinheiro. Arrependa-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim, ou seja, que se cumpra em mim. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 24. E, conforme a história se descreveu, Simão, o mago Simão, que dá origem ao conceito de simonia, a prática de simonia, de feitiçaria, ele terminou seus dias como feiticeiro. Quem pode contestar todo esse conteúdo? Quem pode contestar esse planejamento, esses desígnios do Eterno? Quem pode discordar do planejamento do Eterno? Diz o Tanar, nesse momento último do nosso estudo de hoje: Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, ou seja, das trevas, da galut, do exílio, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, ou seja, não estejamos nós distraídos como os demais, como as outras pessoas, que não estão conscientes, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, conscientes de todo esse conteúdo que nós estamos estudando. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 ao 6. Lá em Jó, versículo 9, versículo 32, capítulo 9, versículo 32, nós temos: De fato, ele não é ser humano como eu, se referindo ao Eterno, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Qualquer pessoa que estudar esse conteúdo do Tanar Sagrado, da Torá Sagrada, dos Shalichim, dos emissários, e falar assim: olha, eu não aceito isso, eu não acredito nisso. Leia Jó. Leia Jó, capítulo 9, versículo 32. De fato, o Eterno não é ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo, em análise. Isaías capítulo 10, versículo 15 diz: Por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa? Como se uma vara pudesse erguer algo muito maior que não é semelhante a si? Isaías capítulo 29, versículo 16. Ó, que perversão e presunção é vossa, não a nós aqui, mas os Binei Rocher, ou os que estão em trevas. Que é isso que pensas? Tratar o olheiro como argila. Porventura, objeto formado pode alegar aquele que o formou: ele não me fez? Ou o vaso, novamente recipiente, poderá dizer o olheiro, ou seja, o seu Criador: ele nada entende do ofício, ele nada entende do trabalho que ele realiza? Pode a criação se referir ao Eterno e falar assim: o Eterno não sabe o que ele fez, o Eterno não sabe o que faz. Eu entendo mais. Eu posso rebater os seus juízos, o seu pensamento, o seu planejamento.
Isaías capítulo 49, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que peleja contra o seu Criador. Tenta rebater, tenta pensar assim, não é possível isso. Ai daquele que planeja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco, novamente o recipiente quebrado, que nós estudamos desde o início aqui. Não passa de um mísero caco entre muitos cacos espalhados pelo chão. O chão, o plano último da criação. Porventura, o barro pode reclamar o olheiro: que isso que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar: tens experiência? O senhor sabe o que você está fazendo? O senhor tem experiência disso? O senhor é experiente? Mostra as tuas mãos. Me mostra as mãos aí, Eterno. Como é que tu faz isso? Isaías capítulo 64, versículo 8. No entanto, Hashem, tu és o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Papai. Nós somos o barro, tu és o olheiro. Todos nós somos obras das suas mãos. Mãos no sentido figurado. Feituras da tua criação. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto olheiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os povos da terra, são como nada diante dele. O Eterno, ele, o Eterno, age como bem lhe apraz, como ele quer. Com os exércitos dos anjos, dos malachim, e com os habitantes da terra. Seja com os seres celestes ou os seres da terra, o Eterno faz o que quer. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Se explica aí, Eterno. Por que você age assim? Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantai os olhos, observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E todas chamam pelo nome. O Eterno chama cada estrela pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, e sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Todos obedecem, todos obedientes diante do Eterno, porque o Eterno é irresistível. Ninguém pode se opor a ele. Isaías capítulo 51. Erguei, pois, os céus, os vossos olhos, e voltai o olhar para baixo. Nós estudamos isso na paraxá passada. Para a terra, os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como as vestes. Os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação, a minha Shuá, permanecerá para sempre, e minha justiça jamais falhará. Isaías capítulo 14, versículo 27. Porquanto este é o propósito de Hashem dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Quem pode resistir a ele? Sua mão está estendida, ou seja, as suas ações. Quem poderá fazê-la recuar? Quando o Eterno deseja fazer algo, realizar algo que planejou, quem pode resisti-lo? Quem pode fazê-la recuar? Em sua nefesh, o homem planeja. Em seus níveis de consciência, o homem planeja seus caminhos. O que eu vou fazer? O que eu estou planejando? Conselhos, minhas ações. Mas o Eterno é quem determina seus passos. Provérbios 16, versículo 9. Provérbios, versículo 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, ou seja, o homem tem arbítrio. O homem pode julgar. O homem pode analisar. Arbítrio é juiz. O homem pode promover juízo, análise. Entretanto, é o Eterno Senhor quem dá a palavra certa. Provérbios capítulo 19, versículo 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Eterno. O Senhor. Provérbios 21, versículo 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Isaías capítulo 46, versículo 10, versículo 11. Toma-lhe Tanar. Desde o princípio eu anunciei o futuro. Desde Bereshit. Desde a letra Beit. Anunciei o futuro. Desde a antiguidade. Aquilo que ainda acontecerá. Eu afirmo, diz o Eterno, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo, sem exceção. Tudo o que me apraz. Tudo o que foi planejado.
Jeremias capítulo 10, versículo 23. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence, não adianta seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Toma Litanar, o Eterno criou e conhece os pensamentos mais íntimos do homem. O Eterno conhece a cada ser humano, a cada pessoa, a cada indivíduo que ele criou. Independente de Beni Rocher, Beni Or, filhos da luz ou filhos das trevas. Salmos capítulo 94, versículo 1. O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto eles são fúteis, vazios. Não existem atalhos ou fórmulas para conhecer a mentalidade do Eterno, sem que seja por meio da sua revelação na Torá sagrada. Não é conforme a vontade, a sua, a nossa, é conforme está estabelecido na Torá. Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco, entre muitos cacos espalhados pelo chão. Já lemos sobre isso. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Eterno. Porquanto a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios, aqueles que se julgam sábios, que podem contestar o Eterno, ele apanha os sábios nas suas próprias artimanhas, nas próprias artimanhas deles. Isso está na primeira carta aos prosélitos de Corinto, lá na Grécia, capítulo 3, versículo 20. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vazias. De acordo com o planejamento divino, podemos testemunhar seus desígnios, cumprindo-se desde os dias memoráveis até a atualidade. Não somente o homem natural, como também o povo de Israel se afastou de Hashem, se afastou do Eterno, como diz o Tanar. Ou seja, tudo que o Eterno planejou sobre a aproximação do Eterno, algum tipo de provação que gera um afastamento, esse afastamento que gera um processo de reflexão do próprio indivíduo, da pessoa, para que possa gerar um processo de chuva, de retorno ao Eterno, de conexão novamente com Ele. E isso, como nós estudamos desde o início desse estudo de hoje, ele aconteceu lá naquele primeiro estágio da criação, acontece nessa criação e acontece com o indivíduo. Então, nós temos o seguinte. Até o povo de Israel se afastou, conforme foi predito. Contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano, que havia crescido muito na terra, em toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada para a prática do mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Isso de igual modo para toda a humanidade, para todas as classes. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, de forma geral, e sua doença é incalculável, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Tudo isso é para que, ao levantardes os vossos olhos em direção ao céu, e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por astros, por estrelas, para adorá-los, para considerá-los e para lhes servir, porquanto são apenas coisas que Hashem, vosso Deus, distribuiu entre os povos que vivem debaixo do céu. Então, o povo de Israel começou a se encantar com certas criações do Eterno, a fim de considerar determinados elementos da criação, considerar elas algum tipo de divinização, considerações ilegais mediante a Torá, como a astrologia, por exemplo. Então, o povo de Israel começou a se comportar como as nações. O Eterno distribuiu entre os povos que vivem debaixo do céu. Ou seja, essas ideias de idolatria foi distribuído para os Bnei Rocher. Mas muitos do nosso povo começaram a catar essa distribuição do Eterno para os filhos das trevas. Para aqueles que foram distribuídos dos povos que vivem debaixo do céu. 2 Reis, capítulo 17, versículo 15. Nesse finalzinho para finalizar, pessoal, de verdade. Desprezaram os seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais, povo de Israel, e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos. 0. Como todas as nações idólatras ao seu redor, apesar de Hashem lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Isaías capítulo 44, versículo 20. Ele se alimenta de cinza. O seu bom coração iludido o desvia do bom caminho, de maneira que não pôde livrar sua alma. Nem consegue confessar, isto que está em minhas mãos não é Deus coisa nenhuma. Assim estava a situação da mentalidade do nosso povo. Não consegue assumir as suas idolatrias.
Jeremias capítulo 2, versículo 5. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem de mim e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos, zero e sem sentido. Jeremias capítulo 9, versículo 14. Pelo contrário, andaram na rebeldia de seu coração, seguindo os Baalim, os pequenos ídolos pequenos, como seus pais lhes ensinaram. Tradicionalmente isso foi passado também. Salmos capítulo 81, versículo 12. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos, seus instintos e desejos. Lamentações capítulo 4, versículo 2. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, ou seja, metais nobres, são renegados à condição de vasos de barro, obras de mãos de simples olheiro. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Ora, meu povo é tolo, ou seja, estúpido, e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda não compreendem, conforme o rabino Paulo fala em sua carta. Todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher a fazer o bem, ou seja, eleger o bem, que é uma mitzvah, um mandamento para nós, conforme Deuteronômio. Jeremias capítulo 8, versículo 8. Como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, a lei de Hashem, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas se transformou em mentira. Jeremias capítulo 10, versículo 14. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela sua própria imagem que esculpe, porquanto todas as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego de vida. Salmos 81, 12. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Os que modelam ídolos nada são. As suas obras de arte e objetos preciosos não podem lhes trazer nenhum proveito. Tudo isso é vão, é vazio, e todas as suas testemunhas nada veem e nada sabem, ou seja, são mentirosos, a fim de que sejam humilhados por seus próprios feitos. Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor: os que encontraram os nossos pais, os vossos pais, de injusto em mim, o que encontraram de vossos pais injusto em mim ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha presença e partissem em busca do nada. Isso já foi lido. Ora, os costumes dos religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela como suas ferramentas. Ó minha força e fortaleza, meu abrigo seguro, no dia da aflição. As nações irão a ti, aliás, desde as extremidades da terra, e exclamarão: nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Efésios capítulo 4, versículo 17, versículo 18 diz: sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, insisto, para que não mais viveis como gentios, os estrangeiros, os idólatras, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Meus amigos, todo esse conteúdo das cartas emitidas aos discípulos, aos novos discípulos, aos Baalei Teshuvah, aos que estavam em processo de retorno eterno, falam sobre Gênesis, que é o manual básico. É a ferramenta básica para nos conscientizar sobre a majestade divina, sobre o propósito divino na criação, sobre o propósito divino na criação e no homem. Se uma pessoa rejeita esse conhecimento, ela está perdida nesse mundo. É como uma pessoa, um soldado cego, em meio a uma batalha, e ele não sabe em que lado ele está. O propósito da batalha, qual a direção a seguir. Todo esse tempo demandado aqui no shiur de hoje foi dedicado a compartilhar com você, com todos nós, as motivações, com todas as referências da sua, da minha Shlichut. Se por um acaso você no eterno se reconhece como uma Bat-Or, uma filha da luz, um Ben-Or, um filho da luz, alguém com um propósito divino nessa terra,
nesse Olam. Considere, investigue todo esse material que foi passado. Toda a linearidade que meticulosamente, texto após texto, alcançou esse ápice. Todos os eleitos do Eterno têm essa missão de Tikkun Olam, de reparação do mundo, de um mundo anterior, que iniciou esse processo segundo que nós estamos vivendo agora. Você, porventura, não tinha esse conhecimento. Porventura, é muito possível que esse conhecimento tão profundo não fazia parte do seu arcabouço, do seu conhecimento sobre a Escritura Sagrada, mas agora você tem entendimento. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos nós. Compartilhe esse conhecimento a todos que estão em processo de Teshuvá, todos aqueles que estão já estabelecidos na Teshuvá, que porventura não conhecem todo esse conteúdo como foi passado aqui na nossa mesa de estudos. Que o Eterno abençoe a vida de todos, que o Eterno nos fortaleça a todos. Shabbat Shalom, pessoal. Daqui a pouquinho vamos em direção ao serviço de Arvit. Até daqui a pouco, pessoal.